meio ao silêncio das grandes bibliotecas do mundo, repousa um segredo envolto em poeira e esquecimento. Não está nas prateleiras iluminadas, nem nos catálogos digitais. É um manuscrito envolto em mistério, que nunca chegou aos olhos do público comum. Seu conteúdo é tão antigo quanto as primeiras tábuas de argila, mas seu impacto ecoa até os dias de hoje. Muitos ouviram rumores, outros o descreveram como lenda. Mas esse livro existe, e sua presença foi cuidadosamente omitida das versões mais populares da história. Não por acaso, seu conteúdo é perturbador, questionador. Ele fala de mundos que antecedem o mundo, e de uma origem que contradiz os relatos oficiais. Encontrado por acaso em ruínas esquecidas no coração do deserto, ele estava selado dentro de uma arca feita de pedra negra. Nenhum nome gravado, nenhuma explicação. Apenas um símbolo antigo esculpido com precisão quase impossível para a época. Um símbolo que nunca deveria ser visto novamente. Os poucos estudiosos que o tiveram em mãos desapareceram em silêncio, ou foram desacreditados publicamente. Suas pesquisas interrompidas. Seus arquivos confiscados. As páginas que restaram são fragmentos desconexos de uma cosmologia esquecida, onde os céus eram portais e o tempo, uma espiral reversa. Um desses fragmentos descreve um ser de luz que caiu do firmamento e deixou instruções ocultas em linguagem simbólica. Não era um anjo, tampouco um homem. Era algo entre ambos, uma entidade que presenciou o nascimento do firmamento e a criação das dimensões invisíveis. O texto sugere que este ser deixou uma mensagem criptografada destinada apenas aos que ousassem buscar além da narrativa comum. Um código, um mapa, uma verdade que não se encaixa na linha do tempo que conhecemos. Mas por que esconder esse livro? Por que tanto esforço para apagá-lo da história? Talvez a resposta esteja justamente em sua capacidade de reescrever o que pensamos saber. Ele não confirma, ele confronta. Aqueles que o leram afirmam que suas palavras vibram com uma frequência diferente. Não são apenas frases, são convites. Convites para atravessar o limiar entre o visível e o oculto, entre o aceito e o proibido. Ao final de cada trecho, uma pergunta, não para ser respondida, mas para ser vivida. Como se o livro não fosse feito de papel, mas de portais. Como se cada página fosse uma porta para uma realidade esquecida. E agora, finalmente, esse livro começa a emergir. Não por vontade humana, mas por necessidade espiritual. Porque há perguntas que voltam a ecoar, como ecos antigos em montanhas que nunca dormem. Você já se perguntou se tudo aquilo que ensinamos como verdade histórica não passa de um fragmento cuidadosamente selecionado? E se o que foi deixado de fora fosse o verdadeiro motor da transformação humana? Imagine que existe uma passagem esquecida, uma declaração que, se revelada ao público, mudaria o modo como entendemos nossas origens e propósito. Um trecho que desafia o que chamamos de realidade. O que aconteceria se essa passagem mostrasse que a criação não foi um evento único, mas um processo em camadas? Em cada camada, a presença de uma inteligência que não seguimos nos livros comuns. Será que vivemos em uma narrativa imposta, em que apenas algumas páginas foram escolhidas para você ler? E se essas páginas omitidas escondem instruções para acessar dimensões invisíveis? Pergunto então, você estaria pronto para encarar a possibilidade de que fomos condicionados a ignorar linhas inteiras de conhecimento cósmico? Linhas feitas para expandir nossa consciência. Nesse ponto, talvez você sinta um arrepio, como se a realidade admitisse sua falha em te contar toda a história. Um arrepio convidativo, instigante, irresistível. Pois essas perguntas não são simples curiosidade. Elas são sinais. Sinais de que há algo maior que a nossa compreensão cotidiana. Algo que transcende tempo, espaço e dogmas. Nada aqui é suposição vazia. Rompemos os muros da narrativa oficial e nos deparamos com uma arquitetura de conhecimento que vibra em ressonância com a origem do universo. Então, convido você a continuar comigo nesta jornada, a virar cada página e encarar o que nunca foi visto, para descobrir se o livro que nos esconderam pode, enfim, nos revelar quem realmente somos. Mas antes de mergulharmos mais fundo, reflita. Você aceitaria abandonar a história que te contaram por uma verdade que pode desconcertar sua alma?
O manuscrito que inspirou essa narrativa ecoa outra descoberta real: o papiro de Derveni, um papiro grego de cerca de 340 a.C., fragmentário, queimado, mas capaz de abrigar uma cosmologia orfista sobre a origem dos deuses e da existência repositória do Brainmauer.edu. Plausi 12, Wikipedia. Plausi 12, Wikipedia. Plausi 12. Isso mostra que, mesmo as páginas mais antigas, guardam conhecimento que desconcerta a linearidade da história. Mais perto de nós, em 1945, surgiram os textos de Nag Hammadi, descobertos em jarras enterradas no deserto egípcio. Evangelhos gnósticos com visões radicais sobre a divindade, o cosmos e o ser humano. Textos que escaparam ao cânone oficial, lembrando que a narrativa dominante é apenas uma dentre tantas possíveis. E ainda temos o Codex Copiale, um manuscrito de 105 páginas, escrito em símbolos misteriosos e decifrado apenas em 2011 por Kevin Knight, Beata Meghezi e Christiane Schaeffer, revelando rituais secretos de sociedades ocultistas. USC Today, Pause 6, Wikipedia, Pause 6, Su.se, Pause 6. Um lembrete de que conhecimentos consideravelmente antigos podem permanecer ocultos até que uma chave seja descoberta. Todos esses casos apontam para uma realidade possível. Livros, manuscritos e saberes parciais existem, mas apenas alguns chegam ao olhar público. Fragmentos, ocultações, redescobertas. Um jogo entre o que foi preservado e o que foi silenciado. No caso do Derveni, um tratado filosófico perdido ressurgiu e mostrou uma cosmogonia diversa. No caso de Nag Hammadi, uma visão gnóstica desafiadora. E no Copiale, um rito simbólico de iniciação. 3 manifestações da ideia de uma sabedoria que supera a narrativa dominante. Esses exemplos são faróis que iluminam a existência de um possível livro esquecido. Um texto que poderia reunir instruções arquetípicas, mensagens invisíveis, codificações que antecipam uma ciência espiritual perdida. E se o nosso livro ainda estiver enterrado nas ruínas do tempo? Talvez esteja selado como o Nag Hammadi, aguardando ser emergido por alguém capaz de ler entre as linhas da consciência. A história comprova que textos suprimidos renascem. As descobertas aconteceram por acaso, escaneamentos, investigações visionárias. Elas exigiram tecnologia, paciência e coragem intelectual. Esse processo reflete diretamente a jornada que propomos. A busca por um livro que poderia alterar a nossa percepção de espiritualidade, de universo, de criação. Um livro que exige método e sensibilidade. E agora, munidos desses dados tangíveis, perguntamos: você está pronto para caminhar por essa trilha de descobertas, sabendo que a cada fragmento virado, nossa visão do cosmos pode mudar? Considere agora uma hipótese audaciosa. E se existe um texto ancestral que reúne essas tradições fragmentadas? Um manuscrito que combinaria a cosmologia oculta do Derveni, a sabedoria gnóstica de Nag Hammadi e os códigos secretos como o Copiale. No Derveni encontramos uma cosmogonia que cresce em camadas, revelando uma inteligência primordial além dos mitos clássicos. Nos textos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 por camponeses egípcios, há evangelhos gnósticos que propõem realidades espirituais paralelas, versões alternativas da criação e da divindade. E no Copiale, um manuscrito criptografado do século XVIII, decifrado apenas em 2011, encontramos rituais esotéricos que falam da busca por visões ocultas e iniciações simbólicas. Wikipedia, The Guardian, Play 6, Wikipedia, Play 6, ScottishRite.org, Play 6. Imagine que essas 3 linhas de saber sejam, na verdade, fragmentos de um mesmo arco narrativo. Uma tradição esotérica que se repete ao longo dos milênios, apagada, porém reaparecendo em símbolos codificados e ruínas. Essa tradição mostraria que o humano sempre teve acesso a uma sabedoria oculta, mas que havia limites impostos por instituições para manter o controle sobre narrativas dominantes. Uma arquitetura espiritual oculta em camadas. A teoria propõe: e se o livro oculto, que nunca nos mostraram, fosse uma compilação de conhecimento iniciático transformador, esperando o tempo certo para emergir? Esse livro não seria religioso no sentido convencional, mas um compêndio de métodos simbólicos, rituais de expansão de consciência
e códigos que atravessam eras. Uma ponte entre ciência, espiritualidade e mistério. E se cada descoberta, o papiro grego, os códices coptas, o código oculista, fosse um sinal de que estamos mais perto dessa mensagem unificada, um embrião de cosmologia espiritual que aguarda ser decifrado. Por isso somos levados a olhar além das fontes históricas oficiais. Buscamos uma sabedoria ignorada pela história, mas insistente na memória coletiva. Um convite. E se estivermos finalmente prontos para esse texto integral? Agora, com a convergência desses fragmentos, o papiro de Derveni, o códice gnóstico, o código criptografado, emergem ecos de uma mensagem interrompida. Um texto que talvez reúna camadas milenares, do místico orfismo das origens ao ritual simbólico da iniciação oculta. O papiro de Derveni, datado por volta de 340 a.C., constitui o mais antigo manuscrito europeu sobrevivente. Ele revela uma teogonia órfica que subverte narrativas míticas, enfatizando uma cosmologia simbólica e iniciática. Wikipédia, Platzi 5. Wikipédia, Platzi 5. Wikipédia, Platzi 5. Wikipédia. Já o Códice Copiale, escrito por volta de 1730 a 1760, permaneceu oculto por cerca de 260 anos, até ser decifrado em 2011 por Kevin Knight, Beata Megiesi e Christiane Schaeffer. Exibia rituais secretos da Ordem dos Oculistas, usando símbolos para preservar a sabedoria interior. NPR Platzi 5 Wikipedia, Platzi 5 Su.se Platzi 5. Esses dados provam que textos de grande significado podem emergir em contextos inesperados, selados por criptografia, ocultados por convenções sociais, guardados em ruínas ou tumbas. Fragmentos que escaparam ao cânone e abriram novas linhas de percepção. E se essas linhas, ora órficas, ora criptografadas, fossem trechos de um mesmo livro oculto? Uma tradição contínua de disseminação de conhecimento esotérico, atravessando eras, porém sempre interrompida pelas convenções dominantes. Não seria apenas um texto, mas um portal. Um compêndio simbólico que celebra a expansão de consciência, conectando ciência primitiva, teologia, misticismo e ritual. Um convite para decifrar padrões entre visões ancestrais e códigos modernos. A pergunta que fazemos agora não é apenas sobre história, mas sobre a nossa própria capacidade de enxergar além do visível, de abandonar limitações narrativas e olhar o universo como um campo simbólico em expansão. Esse livro esquecido pode existir apenas em fragmentos dispersos, mas talvez a chave para reconstruí-lo esteja na intersecção entre pesquisa acadêmica, tecnologia criptográfica e uma intuição que transcende paradigmas. Você percebe? Cada descoberta sacode a nossa percepção, insiste numa abertura para uma sabedoria que vive além do tempo oficial. Um conhecimento que pulsa, esperando ser reconhecido como parte de um todo. Se essas linhas suspeitam de um livro que nunca nos mostraram, cabe a cada um de nós decidir. Vamos permanecer à margem da narrativa dominante ou nos tornaremos participantes ativos dessa busca?